Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Justiça nega pedido de interdição do terminal da Praia Grande e marca audiência para resolver problemas identificados pelo Ministério Público. Cantor maranhense é vítima de injúria racial depois de vídeo dele cantando ser divulgado em redes sociais. Auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão iniciam análise do acidente ocorrido em supermercado da capital. E ainda, jovens internos do Centro de Ressocialização de São Luís recebem visita e conselhos de medalhista olímpico maranhense. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando sobre a situação do terminal da Praia Grande. O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui da capital, negou o pedido de interdição do local feito pelo Ministério Público. Ele marcou uma audiência para discutir a situação no próximo dia 22. Hoje pela manhã, durante uma vistoria, foram identificadas rachaduras na estrutura da cobertura, mesmo depois do local passar por reformas. No pedido de urgência para a interdição do terminal da Praia Grande, o Ministério Público relata várias irregularidades encontradas na obra. Continua inseguro. Fora isso, as plataformas 3 e 4, que foram as que foram reformadas, não apresentam requisitos mínimos de segurança. Então, o que foi feito lá não resolveu. Então, continua o terminal com as plataformas 3 e 4 com problema laudado pela Defesa Civil, e a 1 e 2 parada, quando isso aqui era para ter sido entregue até o meio do ano, era para entregar o terminal inteiro. As rachaduras nessa base da plataforma 3, reformada no final do ano passado, por exemplo, estão no laudo emitido pela Defesa Civil em agosto desse ano. O caso está na Vara de Interesses Difusos. Além dos problemas que continuam nas áreas já reformadas, onde ainda está interditado da coluna ao teto, os problemas que já deveriam estar resolvidos são visíveis. As plataformas 1 e 2 do terminal da Praia Grande continuam interditadas e a obra de reforma que deveria ser entregue em julho deste ano nunca começou. Aqui são 100 mil pessoas que usam o serviço de transporte com mais de 70 linhas de ônibus. A situação de risco deixa os passageiros inseguros. A gente vê assim, cada coisa acontecendo, desmoronando, que está tudo em cima, tudo esse aí que ainda está desse jeito ainda, a gente não se sente seguro não. Com trepidação de ônibus, com essa quantidade de vento, de salitre, a situação já corroída com o tempo, então foi agravar o perigo. Bom, em nota, o consórcio central que administra o terminal informou que as plataformas 3 e 4 foram completamente reformadas no final de 2019 e se encontram em perfeitas condições de operação, e que as plataformas 1 e 2, que sofreram intervenções estruturais até o momento, estão interditadas para não haver riscos para os usuários. Você vai ver agora que a Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão está investigando as causas do acidente ocorrido no supermercado Mateus, aqui em São Luís, que deixou uma funcionária morta na última sexta-feira. Autoridades fiscais do trabalho estiveram reunidos com representantes da empresa e foi entregue uma notificação para apresentação de documentos que vão ser analisados. Durante a análise, a equipe de fiscalização investiga a existência de irregularidades e infrações relativas às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. A inspeção no mercado deve ocorrer ainda nesta semana. Quem também está avaliando o que ocasionou a queda das prateleiras é o Instituto de Criminalística, que deve emitir um laudo também nos próximos dias. Olha só, você vai ver agora eu convido você a enviar a sua mensagem, a sua participação para o nosso WhatsApp. Fique à vontade também para você deixar o seu comentário no Facebook da TV Difusora. Você que está acompanhando ao vivo o nosso programa, você pode dizer inclusive de onde está acompanhando a nossa programação. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver como foram as sabatinas com os candidatos a prefeito de Imperatriz e também de Caxias. A gente volta já. De volta e a gente fala de eleições 2020.
Você confere agora a agenda dos candidatos à prefeitura aqui da capital para amanhã. Pela manhã, o candidato Bira do Pindaré tem reunião com a comunidade rural do Itapera e faz gravação de programas. À tarde, concede entrevista a programa de TV e tem reunião marcada com candidatos a vereador pelo PSB e atividade parlamentar. À noite, participa de lançamento de candidatura de vereador. Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã faz uma visita à feira da Vila Palmeira. À tarde, concede entrevista a um programa de rádio e à noite tem gravação. O candidato do Democratas, Neto Evangelista, pela manhã tem reunião com o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão e em seguida vai estar na sessão plenária da Assembleia Legislativa. À tarde tem gravação de material de campanha e à noite participa de entrevista em programa de TV e de lançamento de candidatura para vereador. O candidato Geisael Marques, do Rede Sustentabilidade, pela manhã participa de atividade no bairro Liberdade. À tarde, concede entrevista a um programa de rádio e à noite tem reunião com coordenadores de campanha. Hertes Dias, do PSTU, participa de sabatina em um jornal local. À tarde, grava conteúdo para redes sociais e à noite tem reunião com a assessoria de campanha. Franklin Douglas, do PSOL, pela manhã grava programa eleitoral. À tarde, concede entrevista a uma emissora de televisão e à noite tem reunião com vereadores. O candidato Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã grava programas eleitorais, participa de ação de campanha, da sessão na Assembleia Legislativa do Estado e tem reunião com a equipe de comunicação. À tarde, concede entrevista a um programa de rádio e à noite participa de ação de campanha no bairro São Cristóvão. Silvio Antônio, do PRTB, pela manhã tem reunião com União de Pastores do bairro Coatraque e gravação de entrevista em emissora local. À tarde, participa de reunião no bairro do João Paulo. O candidato Rubem Júnior está de quarentena após ser diagnosticado pela Covid-19, mas a campanha segue pela manhã com caminhada no Anjo da Guarda. À tarde tem caminhada no São Bernardo e no São Cristóvão e à noite, plenária da educação. Já o candidato Carlos Madeira, do Solidariedade, segue com a agenda interrompida por conta da Covid-19. E a TV Difusora segue com as sabatinas com os candidatos a prefeito de Imperatriz. O entrevistado de hoje foi Aloísio Melo, do PSOL. A entrevista foi no programa Na Hora D com Josafá Ramalho, ao vivo, transmitida simultaneamente na Rádio e TV Difusora Sul para Imperatriz e região. A sabatina teve duração de 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos. O candidato Aloísio Melo respondeu todos os questionamentos e tratou sobre diversos temas. O candidato Aloísio Melo foi o segundo a participar da série de entrevistas promovida pela Rádio e TV Difusora Sul aqui em Imperatriz. Uma oportunidade a mais para o eleitor acompanhar as propostas e as ideias para a cidade. A gente mostrou realmente pontos estratégicos do nosso governo do PSOL. Você sabe que Imperatriz é uma cidade que necessita de uma gestão que venha integrar a população junto à gestão. E dentro do programa do PSOL, uma delas é as subprefeituras e os subdistritos, onde nós iremos descentralizar o poder. Uma das principais bases que precisam levar para as periferias é modalidades esportivas e culturais, escolas profissionalizantes e pequenas e médias empresas. Amanhã o entrevistado em Imperatriz é o doutor Daniel Fim, do partido Podemos. E, além de Imperatriz, teve também sabatina em Caxias. Você vai ver agora como é que foi a entrevista do Arnaldo Rodrigues, do PSOL. A Maria de Fátima acompanha todas as sabatinas. A gente tem que ver bem, né, assistir sempre, para poder escolher o melhor candidato, né, o melhor prefeito. Né. Eleitores como Maria de Fátima são atentos e querem saber o que pensam os candidatos. Um deles estará à frente da prefeitura pelos próximos 4 anos. O sabatinado desta terça-feira foi o professor Arnaldo Rodrigues, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Tornar Caxias grande novamente. Caxias não tem perspectiva, Caxias está sem rumo. Não sabemos qual é a vocação de Caxias. Caxias precisa saber o que
você tem de potencial para desenvolver essa cidade. Arnaldo Rodrigues foi o 6º candidato entrevistado do programa Boa Tarde Caxias, apresentado pelo jornalista Ricardo Marques, durante as sabatinas que o Sistema Sinal Verde Difusora de Comunicação está realizando. As entrevistas acontecem ao vivo pela TV, em cadeia com a rádio e internet, na fanpage do Facebook da emissora. Durante as sabatinas, os candidatos têm 30 minutos para mostrar suas propostas. Uma oportunidade de conquistar o voto dos eleitores. Quem vai votar, além de poder acompanhar as entrevistas, também participa do programa fazendo perguntas de interesse público. Cada candidato responde a 3 questionamentos. Sem estrutura, sem usar o poder público para me promover na política, sozinho. Então, sozinho eu sou frágil, ó, quebrei. Agora, isso aqui sou eu. Vamos juntar com o povo, que o povo unido jamais será vencido. Bom, amanhã o candidato entrevistado em Caxias é Luciano Aldrin, do Partido Rede Sustentabilidade. Volto a convidar você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook a deixar o seu comentário, interagir com a gente, fique à vontade. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que continua com tendência de queda o estado em relação a leitos de UTI e também leitos clínicos por conta da pandemia. A gente volta já. De volta e agora você vai ver o caso de um cantor aqui de São Luís que foi vítima de racismo pelas redes sociais. E olha, infelizmente o caso dele não é isolado. Matheus é cantor e usa as redes sociais para divulgação de trabalhos. Foi neste ambiente virtual que ele sofreu injúria racial. Rapidamente, os próprios seguidores dele repreenderam a postura do internauta, que cometeu injúria racial. Matheus procurou a polícia e denunciou o caso. São tipo de piadas que a gente não pode absorver, que a gente não pode tolerar. São situações ultrapassadas, situações que não devem ser aceitadas por nós. Cantora há 10 anos, Anastácia tem uma rotina de voltar nas madrugadas de show. Diferente de outros dias, o percurso não foi tranquilo. Era por volta de 1h da madrugada, quando Anastácia Lia voltava para casa, como faz de costume, quando o motorista teria pedido para ela se retirar do veículo. Foi onde começou o problema, que foi parar na delegacia. Ela registrou a ocorrência por injúria racial, coação e constrangimento. De imediato, eu questionei pelo horário, madrugada, eu sozinha, mulher vindo de uma festa, e ele falou que ele não ia aceitar que eu continuasse no carro, que eu descesse imediatamente do carro dele, porque o carro era dele, ele que conduzia as pessoas que ele quisesse dentro do carro, e que eu descesse, e eu me neguei a descer. O caso está sendo acompanhado pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Anastácia Lia foi vítima do crime de racismo previsto na Lei 7716 de 89, a lei que só tem apenas 30 anos de promulgada, e percebemos que, a partir daquele momento em que há a caracterização de que ela não pode participar daquele espaço, em que ela deve descer do carro, você percebe a violência que a mulher negra sofre nesse país. Injúria racial é a ofensa a alguém com base em sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. O Código Penal, em seu artigo 140, descreve o delito de injúria, que consiste na conduta de ofender a dignidade de alguém, e prevê como pena a reclusão ou multa. O Maranhão vem apresentando queda nos dados relacionados à Covid-19, especialmente em relação ao número de internações. Mesmo assim, especialistas alertam para a necessidade de manutenção de algumas medidas. A taxa atual de ocupação de leitos de UTI é de quase 24%, e a dos clínicos chega a 14% em todo o Maranhão. Tendência de queda, que, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, se mantém desde o mês de julho. Este epidemiologista, que participou do inquérito sorológico desenvolvido no estado, acredita que alguns fatores explicam esse cenário, apesar da circulação de pessoas ter aumentado em várias regiões. E o inquérito mostrou que 40% da população maranhense já tinha sido contaminada e já tinha desenvolvido anticorpos para o novo coronavírus. E também as estatísticas de mobilidade, e ontem mesmo eu consultei a de estatística Passe Capitar do Nordeste, estão mostrando que, apesar de muitas pessoas estarem na rua, nós ainda temos aí uma porcentagem de pelo menos 30% de pessoas que estão
ficando maior parte do tempo nas suas casas. Então, se você somar 30 que estão em casa com os 40 que já estão contaminados, a gente já teria aí percentual em torno de 70% que, teoricamente, estaria protegido, né? Na Grande Ilha, segundo o último boletim da SES, dos 152 leitos de UTI, 107 estão desocupados. Já dos 382 leitos clínicos, 333 estão livres. O Maranhão já ultrapassou a marca dos 170 mil casos confirmados da Covid-19 e mais de 3.800 mortes relacionadas à doença. O especialista lembra que a pandemia ainda não foi vencida e alguns cuidados precisam ser mantidos. Ficar em casa a maior parte do tempo, os 30% das pessoas ainda estão, né, respeitando isso. Também muita gente não pode, né, as pessoas realmente têm que sair para trabalhar, têm que sobreviver, né? Então, quem precisar sair de casa, use máscara, né? A máscara não deve ser abandonada, porque mesmo quem já teve, como a gente não sabe a duração da imunidade, nós não sabemos quando essas pessoas poderiam pegar novamente. Pois é. Agora imagina poder conversar, trocar experiências com um medalhista olímpico. Foi a oportunidade que jovens do Centro Socioeducativo de Internação do Vinhais tiveram hoje em um bate-papo descontraído, mas cheio de lições, com o medalhista José Carlos Moreira, o Codó. O encontro ocorreu no Centro Socioeducativo do Vinhais. José Carlos Moreira, o Codó, durante o bate-papo, falou da infância, as dificuldades enfrentadas no início da carreira, mas, acima de tudo, sobre todas as conquistas, que não foram poucas. Em 20 anos, Codó participou de 3 Olimpíadas, se tornando medalhista olímpico em uma das ocasiões. As coisas que vinham como obstáculos, como dificuldades, eu simplesmente focava, trazia aquele lado positivo da coisa para mim e transformava aquilo ali numa energia que eu conseguia ultrapassar todos os limites para me chegar e vencer. E graças a Deus, cheguei lá, conquistei a medalha olímpica, hoje estou de volta ao Maranhão, para fazer com que outros se inspirem, que eles possam também ter a oportunidade um dia de chegar a ser um grande atleta. Se não for um grande atleta, vai ser um grande cidadão. Nos últimos anos, os 11 centros socioeducativos que funcionam em São Luís, em Imperatriz e Timon têm incentivado a prática esportiva, uma forma de ressocializar os jovens assistidos. A história de Codó com o esporte, um atleta de origem simples, mas que conseguiu alcançar todos os objetivos, sem dúvida acaba servindo de motivação para eles. O Codó, ele traz para a gente uma história de superação, de motivação, mas que ele mesmo, né, dentro dele, ele foi capaz de superar todas as barreiras que ele encontrou na vida e encontrar uma trajetória de vida de sucesso. Além de motivar, também serve de inspiração de que tudo é possível quando se tem foco, força de vontade e coragem para superar os obstáculos na vida. Tem essa possibilidade sim, porque basta a gente querer, porque se a gente querer uma coisa, se a gente batalhar para ter, a gente vai conseguir. É verdade. E nesse período de tempo seco e muito quente, muita gente recorre ao ar-condicionado para amenizar a situação. Mas é preciso ter alguns cuidados para evitar acidentes como curtos-circuitos e para não transformar a sensação de alívio em uma dor de cabeça. Seu Francisco trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado. Nesse tempo quente que vivemos, ter um ambiente refrigerado ajuda a refrescar, mas alguns cuidados são precisos para evitar danos e até mesmo acidentes. Um bom instalador, a princípio, ele tem que ser recomendado de acordo com as regras que vem no aparelho. Vamos supor que esse aparelho aqui de 24 mil. Do princípio, você pega o manual, se você faz todos os procedimentos corretos, não vai ter perigo de que venha fazer essa causa de uma queima. O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade dessas manutenções para reduzir situações de risco. No último domingo, eles foram acionados para apagar o incêndio nesse restaurante, que começou pelo ar-condicionado. Graças a Deus, não houve feridos, somente danos estruturais, danos materiais, mas fica aí, a gente sabe que a gente está num período quente, em que as pessoas utilizam muito ar-condicionados, lá era um ar-condicionado em um banheiro e fica aí a dica para as pessoas
sempre em fazer a manutenção periódica. O princípio de incêndio que aconteceu neste restaurante pode facilmente acontecer em qualquer residência. E aí, a orientação é desligar a energia e acionar o corpo de bombeiros. O risco de problemas assim existe com qualquer aparelho eletrônico, especialmente nesse período de tempo mais quente. Qualquer tipo de aparelho eletrônico você tem que desligar e retirar da tomada para evitar assim, danos maiores e também evitar incêndios. Boa noite para você e até amanhã.